Bom dia, amigos do canal Redemptoris Mater. Sejam muito bem-vindos. Este é o episódio 5 da série sobre a Eucaristia no Antigo Testamento, baseada no livro As Raízes Judaicas da Eucaristia, de Brant Pitre. Vimos na primeira postagem desta série que existe uma forma de interpretação bíblica na Igreja que se chama tipologia, da qual o Catecismo trata nos números 128 a 130. No segundo episódio, mencionamos a conversa de Jesus com os discípulos de Emaús, repassando todas as Escrituras, começando com Moisés e todos os profetas. No terceiro episódio da série, vimos que esse método de Jesus era o mesmo dos profetas e foi também o da primeira geração de cristãos. Através desse modo de compreender a história, no grande arco da aliança de Deus com os homens, Jesus será o novo Adão, o novo Moisés, o filho de Davi, o filho do homem, recapitulando a criação, o êxodo, o reino de Israel. No quarto episódio, penetramos na celebração da Páscoa dos Hebreus. Hoje, no quinto episódio, refletiremos sobre o tabernáculo e o templo na perspectiva judaica. Depois da primeira Páscoa, Deus mandou Moisés fazer uma série de objetos: a Arca da Aliança, a mesa dos pães que ficariam constantemente diante de Deus, como se vê em Êxodo 25, 30, o candelabro de ouro e então o tabernáculo, Êxodo 26 a 40. O tabernáculo era móvel, ficava na chamada tenda da reunião de Deus com Moisés e os anciãos. A tenda tinha 3 partes: a exterior, chamada átrio, com o altar de bronze do sacrifício dos animais; o santo, ou átrio interior, com a lâmpada de ouro, chamada menorá, com óleo puro de olivas esmagadas, que a mantinham sempre acesa, e podemos lembrar a nossa lamparina em todas as igrejas, junto aos sacrários. Isto está em Êxodo 27, versículo 20. Ainda aí o altar do incenso e a mesa do pão da presença, junto ao véu que separava a parte mais interna, reunindo liturgia e oração. Isso está em Êxodo 25. Havia adoração com incenso, pão e vinho, sem sangue. Na parte mais interna, o Santo dos Santos, ficava a arca de ouro, as 10 tábuas dos mandamentos. Na parte mais interna, o Santo dos Santos, ficava a arca de ouro, as tábuas dos 10 mandamentos, a urna do maná e o bastão de Aarão. Este era para os israelitas o lugar da habitação de Deus na terra. Por isso, também se chamava tenda da reunião. Aí a nuvem de glória descera do céu, como vemos em Êxodo 40, versículos 34 a 38. Mais tarde, sabia-se que o novo templo seria mais glorioso que o tabernáculo, e mesmo que o templo de Salomão. No tabernáculo, os sacerdotes serviam ofertando sacrifícios. O tabernáculo era o protótipo do que os judeus consideravam ser o templo na terra prometida. Primeiro livro de Reis, 6 a 8. O templo, construído por Salomão, era também o protótipo do Filho encarnado. Ficava em Jerusalém. O Evangelho de Lucas retrata toda uma caminhada de Jesus, a sua subida para Jerusalém. Só no templo eram sacrificados os cordeiros pelos levitas. O cordeiro era levado ao templo e entregue ao sacerdote. Era crucificado, passando-se 2 estacas de madeira pelos seus ombros para pendurá-lo e mais uma estaca desde a boca até a parte traseira do corpo. No diálogo de Justino com Trifão, São Justino relata: o cordeiro é assado e colocado em forma de cruz, uma haste desde baixo até a cabeça e outra desde a boca até atrás para as pernas. No sistema sacrificial do templo, na Páscoa chegavam a ser sacrificados 256.500 cordeiros, pois o historiador israelita Joséfos fala em até 2.700.000
peregrinos, uma quantidade incalculável de sangue e inesquecível para os que anualmente celebravam a Páscoa judaica, mostrando o seu caráter sacrificial em primeiro lugar e depois também de refeição. Diferentemente do seder de hoje, vivenciado pelos israelitas. O seder não tem caráter de sacrifício no templo, pois o templo foi destruído em 70 depois de Cristo pelos romanos, encerrando-se a função levita sacerdotal, que era voltada justamente para oferecer o sacrifício no templo. A partir dali, havia os rabis. Rabi significa meu mestre. O culto mosaico era sacrificial, como é o católico, diferente do rabínico, que se assemelha mais ao protestante, com a palavra e a adoração sem sacrifício. Afora esses sacrifícios de sangue, o rito mais comum no templo era a todá, o sacrifício de pão e vinho, oferecido em ação de graças ao Senhor semanalmente pelos sacerdotes, que então comiam o pão e tomavam o vinho. Alguns até traduziam a palavra todá para a Eucaristia, no contexto da diáspora. O Midrash, um comentário dos judeus antigos sobre livros bíblicos, recorda a crença dos rabinos de que, na época do Messias, todos os sacrifícios cessariam, exceto o da Todá. Em Mateus 12, versículos 6 a 8, Jesus diz que algo maior do que o templo está ali. O Filho do Homem é Senhor também do sábado, diz Jesus. Recordemos que o templo é o lugar da habitação de Deus na terra. O que ou quem poderia ser maior, se não somente o próprio Deus que fez o sábado? Mas é só através da fé na identidade e no poder divino de Jesus que o discípulo pode ser capaz de entender que Jesus lhe dá seu corpo e sangue, como verdadeira comida e verdadeira bebida. E assim foi com os apóstolos. A Eucaristia é a reunião cristã para agradecer a salvação da morte pelo sacrifício livre do Filho e participar do banquete nupcial de pão e vinho, corpo e sangue de Cristo. No episódio número 6, o próximo, conversaremos sobre o maná.